Eu quero cumprimentar aqui o nosso pastor Marcos Caldas, nosso líder aqui no grupo de estudo Koinonia Brasil San Antônio, apresentando a todos que estão assistindo esse vídeo, esse podcast que nós estamos realizando aqui na data do dia 22 de março de 2024. Pastor Marcos, por favor, apresente-se aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo. Tá bem, eu sou o pastor Marcos Caldas, casado com a Márcia Caldas, minha esposa. Nós dois temos um ministério, temos mantido um ministério aqui em San Antônio, com a comunidade brasileira já há vários anos, né? E mais especificamente o nosso grupo Koinonia, na época da pandemia nós começamos a nos encontrar através do Zoom e continuamos, né? E tem sido uma grande bênção. Então nós nos encontramos através do Zoom semanalmente, com o objetivo de trazer um estudo da palavra de Deus um pouco mais aprofundado. Nós queremos conhecer melhor a palavra de Deus, com mais detalhe, com mais conhecimento nesse aspecto, para nos abençoar também no aprofundamento, no crescimento da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Então, este é o nosso objetivo principal. E nós nos reunimos presencialmente, periodicamente, né, onde nós podemos ter aquela comunhão mais informal também. Então, basicamente é isso, o nosso grupo Koinonia Brasil San Antônio. Bom, pastor, é muito interessante isso, porque, na verdade, a internet veio a aproximar muito as pessoas que estão em locais distantes, né? Quer dizer, com o passar do tempo de existência da Koinonia, também se observou, acho que isso é o ponto que o senhor se referenciou, que o alcance da internet é muito importante de ser considerado, né? Então, eu pergunto para o senhor, nós temos tido no nosso grupo uma participação de pessoas que estão em outras localidades, tanto aqui nos Estados Unidos como também no exterior. Como é que o senhor comenta esse aspecto, essa importância da koinonia nesse particular contexto? Então, como o irmão mencionou, a facilidade de nós alcançarmos o maior número de pessoas é tremendo. Por exemplo, nós temos participado das nossas reuniões, queridos irmãos, amigos, né, aqui de San Antônio, outros estados aqui da América, também do Brasil. Nós temos pessoas participando conosco lá do Brasil, da África, né, temos pessoas que participam conosco também do continente africano. E queremos, né, Kleber, estender, né, essa participação. Como você mesmo disse, a comodidade, né, a praticidade da internet nos dá, né, essa facilidade aí para podermos estar reunindo semanalmente com esses queridos irmãos, e tem sido um tempo maravilhoso de aprendizado, onde nós temos uma interação, né? A interatividade é muito grande, os irmãos participam, perguntam, contribuem, especialmente contribuições maravilhosas nos estudos que nós temos feito através do Zoom. Isso é algo muito fundamental, muito importante, porque nós estamos utilizando bem essas ferramentas atuais, essas ferramentas cibernéticas, né, para criar esse contato com irmãos que estão esparsos pelo mundo afora, né, e principalmente criar uma condição de um estudo, como o senhor mencionou, que vá a detalhes, sem que isso cause, digamos, uma imediata necessidade de um encontro presencial. Mas também, como o senhor já mencionou, nós reservamos para, periodicamente, ter um contato
presencial, onde se pode, aqueles que estão nas proximidades, terem um relacionamento direto e, enfim, fazer o que nós chamamos aqui de congraçamento fraterno entre Sim. os irmãos, né? É uma coisa também, Kleber, deixando bem claro, o nosso grupo ele não é um grupo fechado, ele é um grupo aberto, né? Para qualquer pessoa, estamos lançando aqui o convite, né? Para que você que não participou ainda está se juntando a nós. E também temos todas as informações aí da tela, né? Convidar outras pessoas, né? Sentir à vontade, aí os nossos amigos, participantes, os nossos membros do grupo, convidar outros amigos para se juntarem a nós nessa jornada maravilhosa. Tem sido maravilhoso. Eu tenho sido tão abençoado que eu fico assim, antecipando, né, o nosso encontro semanal para poder estar junto com os irmãos. Esse aspecto que o senhor mencionou é bem interessante, porque o nosso propósito não é constituir uma igreja, o nosso propósito é ser um grupo de estudos. E como o grupo de estudo ele é online, isso permite que o grupo de estudos alcance pessoas que estão localizadas fora de San Antônio, né? Se fosse uma ideia de constituição de um grupo para formar uma igreja, seria somente pessoas locais aqui, porque eu não teria condição mínima de pensar nisso, né? É basicamente essa a ideia que o senhor tem do perfeitamente. Tem sido, como eu disse, desde que nós começamos, tem sido essa a tona, né? O objetivo maior do nosso grupo. A gente tem atuado aqui, minha esposa e eu temos atuado na comunidade brasileira, né? Temos assim participado na vida de pessoas, orado, temos realizado casamentos e coisas assim. Então, esse é o nosso objetivo. Não temos a intenção, né, de fundar ou formar uma igreja. Não é esse o nosso objetivo, né? Tá bem? Ou seja, em suma, isso é um trabalho complementar, porque ele é um trabalho que colabora com as igrejas, inclusive, em geral, porque é mais uma fonte de estudo, mais uma fonte de aprendizado, né, que aqueles que tiverem disponibilidade, tiverem tempo e tiverem, digamos, a vontade de um estudo constante e detalhado de tópicos da palavra, esse é o lugar certo para estarem conosco aqui, se assim desejarem, né? Muito bom. Acho que o grupo de estudos é algo extraordinariamente bem assim importante, muito importante para, digamos, os irmãos e irmãs que quiserem se desenvolver nesses assuntos que implicam em estudo, né? Bom, pastor, falando agora a palavra certa aqui, a palavra bem perfeita, exata é edificação. Nós estamos trabalhando a nossa edificação pessoal e a edificação daqueles irmãos que participam conosco. Perfeitamente. Ou seja, não existe possibilidade de edificação sem estudo. O estudo ele é, digamos, a ferramenta, o estudo da palavra, né? É a ferramenta que nos conduz à edificação. E esse é o propósito básico aqui do nosso grupo. E por falar em estudo, pela programação que o senhor traçou para o próximo mês, e já iniciando agora na próxima semana, nós vamos falar de um tópico muito importante, que é o sofrimento. O sofrimento, as suas causas e o que decorre do sofrimento em termos de recompensa que o crente tem pela passagem por esse vale de tribulações que, eventualmente, a nossa vida pode se encontrar. Pastor, comenta um pouco sobre esse tema geral que o senhor está querendo trazer para nós aqui agora, a partir da próxima semana. Então, Kleber, esse é um assunto assim que tem sido muito, muito, que necessita muito
de um entendimento. Nós precisamos abordar mais e melhor este assunto, né? Porque, veja bem, o sofrimento está aí, né? Nós sofremos por muitas causas que resultam, né, de atitudes que nós temos, decisões erradas que nós fazemos, mas também nós somos afetados injustamente e sofremos com isso por causas que não geramos, coisas que nós não provocamos, né? Então, veja bem, o sofrimento está presente, a gente não gosta, eu não gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas está presente, está aí, né? E também as causas desse sofrimento são várias, né? E, e isso traz muita confusão, muita vontade de entender melhor. E muitas pessoas sofrem por não entenderem o que é o sofrimento. Essa tem sido a nossa experiência e a nossa vivência. Então, tem pessoas que sofrem porque não entendem que sofrem. Tá? Então, o objetivo desse estudo é, basicamente, em primeiro lugar, entender, né? Compreender, sempre à luz da palavra de Deus, o que é o sofrimento. O que é o sofrimento, o que gera esse sofrimento e o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o sofrimento. Tá? E também como que esse sofrimento pode nos beneficiar. Ei, pastor, o sofrimento vai me beneficiar de alguma forma? Como o próprio Kleber já mencionou aqui, nós temos recompensa, sim, pelo sofrimento. Tá? Então, vai ser muito interessante nós traçarmos, né, essa caminhada. Deixa eu entender o que é o sofrimento. Por que o sofrimento? Né? E como que eu posso lidar com esse sofrimento para que eu receba essa recompensa que está na Bíblia, né, na palavra de Deus. Então, vai ser muito interessante. Olha, vai ser muito super interessante, né? E você pode participar, pode compartilhar. Vamos estar não só compartilhando, mas orando também, né? Mas é basicamente isso. Nosso primeiro estudo, nós vamos trabalhar nesse aspecto, Kleber. É muito importante esses comentários que o senhor nos trouxe, né? Que como uma prévia, um cenário geral a respeito do tema que o senhor vai abordar. O senhor pode antecipar para nós, por exemplo, em qual principais passagens o senhor vai se referir para esse estudo, para que aqueles que quiserem já antecipar uma leitura, assim poderem fazer? Uhum. Tá bem, nós estaremos. Nosso texto básico, nosso texto guia, vai ser a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Repetindo, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Porque aqui Pedro, ele traz uma clareza, né, sobre essa questão. Só que, ao longo dessa caminhada na Epístola de Pedro, nós vamos trazer outros textos, como do apóstolo Paulo, Coríntios, o autor da carta de Hebreus nos traz assim conhecimento, né, fundamentos básicos importantíssimos sobre essa questão do sofrimento. Então, nós vamos estar fazendo uma caminhada através do Novo Testamento com relação a esse assunto aí, mas apoiando, né, suportando aí a carta de Pedro, 1 Pedro. Muito bom. Então, aqueles que estão nos ouvindo aqui e assistindo esse podcast com o pastor Marcos Caldas, estão desde já convidados a participar dessa próxima série. Essa próxima série, ela se inicia no dia 26 de março, quando nós vamos ter um estudo de abertura. Esse estudo de abertura vai dar uma visão
alta, uma visão geral, uma visão introdutória da questão do sofrimento, suas causas e recompensas que decorrem disso, especialmente na edificação da pessoa humana, que vai se moldar, segundo a palavra de Deus, através desse sofrimento, né? Quando nós usamos a palavra que nós estamos sendo moldados. Moldados, ótimo. Moldar não é uma coisa fácil, porque ela exige um sacrifício mesmo. Quando você está moldando alguma coisa, você está pressionando, você está fazendo alguma coisa que vá conseguir transformar algo que está num estado para um outro estado melhor do que aquele estado inicial, né? Nos dias seguintes, o pastor Marcos Caldas vai entrar em alguns detalhes e vai falar, por exemplo, como lidar com ataques. Ataques, certo. Que vêm externos, né, na vida da gente. Podia falar um pouquinho disso também, pastor? Seria o nosso segundo estudo, tópico do nosso segundo estudo, né? Eu recebo muitos ataques de pessoas, de Satanás, a mídia. Olha, é ataque de todo lado, né? E há uma grande estratégia satânica, né? E demoníaca para nos atacar o tempo todo e ocupar a nossa mente com ataques. Então, nós vamos tratar, no segundo tópico, nós vamos tratar exatamente disso, né? O que são esses ataques, de onde eles vêm, o que a palavra de Deus nos dá como guia, como instrução para lidarmos com esses ataques e transformar esses ataques em bênção na nossa vida. Mas pastor, a palavra de Deus diz isso, né? E, inclusive, nós temos a palavra de Deus falando que a gente tem que ter, por todo motivo de alegria, passar por várias provações, né? Porque isso aí tem os benefícios. O que isso vai trazer de benefício para a minha fé, para a minha vida cristã, né? Então, tem isso tudo. Só uma coisa interessante, deixa eu dar uma dica aqui, Kleber, que é bem interessante. Um aspecto que nós vamos falar é o seguinte: a paz. Como é que você pode dizer que você está vivendo em paz? Sabe por quê? A única maneira é porque você já experimentou tribulação. Está percebendo a diferença aqui? É a lei do contraste, né? Está entendendo? Eu sei que eu tenho paz porque eu experimentei provação. Se eu nunca experimentei provação, então eu não posso saber a diferença de paz. Então, está percebendo? Nós vamos ter um tempo maravilhoso. Então, vamos parar por aqui. Se você quiser saber mais, tem que participar conosco, né, Kleber? Bom, eu acredito que vai ser uma série super importante, super interessante, e que nós vamos ter ensinamentos que vão ensinar muito a respeito de como é que nós podemos navegar nesse mundo cada vez mais complexo, né, que nós vivemos, de um modo tal que nós consigamos, convivendo com o mundo, porque nós nunca vamos nos apartar do mundo, mas conviver com o mundo tal como ele é, sem que a gente sucumba a essas pressões que o mundo constantemente nos oferece, né? Então, pastor, como o senhor já reiterou, convidamos a todos que na próxima terça-feira, lembrando aqui, nossas reuniões são sempre às terças-feiras de cada semana. O nosso horário de início é o horário das 19h, no horário do Texas, que é onde nós estamos localizados. Esse horário ele corresponde ao horário usado aqui na América, chamado CST. Então, todos aqueles que estiverem aqui nos Estados Unidos e que estiverem em outros fusos horários, ajustem o seu relógio para que
no horário correspondente às 7 da tarde. 7h30, né? 7 ou 7, tá. 7h30, o senhor define, acho que está. Vamos colocar direitinho aí. Às 7 para ajustar um pouquinho nesse período Sim, aqui com sim, o horário certo. brasileiro, né? Tá. Então, 7 da noite aqui do Texas, que é o horário CST, ou seja, 21 horas do horário de Brasília para os irmãos que estão no Brasil. Então, aqueles que estão lá no Brasil, nós temos vários irmãos e irmãs que estão conosco aqui sempre, que estão lá localizados, especialmente cumprimento aqui a Cidinha, ao Moisés, e nós estamos ajustando o horário para facilitar que Para essa ficar mais diferença fácil. não seja tão sacrificante para as pessoas que estão em outros fusos, né? Sim. Por exemplo, aqueles que estão no fuso da África, já é um horário muito difícil, porque vai estar muito longe Avançado. na noite, né? Aqueles que estão aqui nos Estados Unidos em direção à costa oeste, vai ficando mais cedo, mais cedo, mais cedo. Então, dependendo da posição do fuso horário, essa faixa de tempo ela é bastante limitada, né? Então, é por isso que a gente tem estudado com muito cuidado o horário, para que o horário permita, pelo menos, um conforto razoável para aqueles que querem conosco participar. Bom, antes de finalizar, eu vou deixar novamente a palavra com o pastor Marcos, para que ele faça suas considerações adicionais e finais, e depois eu vou encerrar aqui e espero que em breve estejamos juntos na próxima terça-feira. Pastor Marcos, para a sua palavra final. Tá bem, nós queremos agradecer ao querido irmão Kleber, né? E agradecer a Deus por todas essas facilidades aí da mídia, né? Mas a minha palavra para você é uma palavra de desafio, tá? Uma coisa importante sobre essa questão do sofrimento, o sofrimento certamente nos aproxima mais de Deus. Né? Aquela hora que eu estou passando, aquela necessidade, aquela perseguição, especialmente com relação a injustiças, né? Aí eu vou para Deus. Meu Deus, né? A gente vai. Olha, é impressionante. Então, a minha palavra final é uma palavra de carinho, né, para você e também de desafio, né? Venha participar conosco, venha aprender mais da palavra de Deus, venha ser edificado conosco, nós somos todos edificados, tá bem? Te vejo lá no nosso próximo encontro, nos nossos próximos encontros aí do Koinonia, Brasil, San Antônio. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Marcos Caldas, e até a próxima terça-feira. E as próximas outras futuras terças-feiras, às 7 horas, que do horário texano, e 21 horas do horário brasileiro. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo e, mais ainda, participem. Eu acho que isso vai trazer um resultado maravilhoso para a vida de cada um de vocês e para as nossas vidas como um todo também, como corpo da Igreja de Cristo. Muito obrigado. Amém.